No programa desta semana você vai relembrar a rotina do professor desde o início da pandemia. Vai acompanhar a luta em defesa da vida promovida pela APEOESP. E vai saber mais sobre a saúde mental dos profissionais da educação. Confira! A presidenta da APEOESP, professora Bebel, tem participado de diversos fóruns e entrevistas virtuais, esclarecendo dúvidas e defendendo os direitos dos professores e professoras. No dia 12 de fevereiro, num evento realizado pelo Ristraeb, grupo temático ligado à Unicamp, Bebel fez um resumo do ano de 2020, sob o ponto de vista da rede pública de ensino. E acredito que nós, os professores do Estado de São Paulo, trabalharam no ano de 2020, desde que as escolas foram fechadas, no dia 23 de março, exatamente nesse dia, virou a chave, no outro dia nos tornaram digitais. Mas um digital muito estranho, porque era vídeo, enfim, aquela coisa que não teve um preparo, quando poderia ter uma tranquilidade. Olha, todos nós entenderíamos que não tinha normalidade, não estava na normalidade. Então, era plausível que fosse feito, uma inclusão digital, articulando com as universidades, enfim, fazendo o máximo de convênios aí, para que a gente pudesse ter a socialização também, o governo deveria ter garantido a socialização, das tecnologias, informação, comunicação, porque nós estamos aí na 4ª revolução industrial, entrando na 5ª, estamos na era digital, e as escolas públicas estaduais ainda convivem com a lousa, o giz e o apagador, Então, seria um momento, talvez, de poder fazer isso, ou deveria ter sido feito até como política de Estado, essa inclusão digital, ter um marco regulatório, e isso tem, eu acho que em caso de excepcionalidade, por que não ir ao trabalho remoto? Vamos admitir que não tinha outra forma que não ir ao trabalho remoto, mas não de qualquer forma, dobrando quase que a jornada do professor, e o professor tendo que dar o aparelho de celular dele, enfim, a própria rede de internet, sem nenhuma preocupação aí com os gastos, porque o professor, naquele momento, pagou para dar aulas durante 2020 inteirinho. E não fez disso o seu cavalo de batalha, porque ele queria garantir a garantia, que ele estaria isolado, e a garantia da vida dele, da vida de seus alunos, enfim, garantir essa questão. O professor José Claudinei Lombardi, titular de História da Educação da Unicamp, reafirmou a situação das escolas como vetor de transmissão do coronavírus. Você citou as pesquisas que vêm sendo realizadas no mundo todo, em que está mais do que demonstrado nessa pesquisa. Nessas pesquisas você citou o caso da Grã-Bretanha, e praticamente tem pesquisas em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, mostrando que a escola, pelas características que ela tem, inclusive pela dificuldade de impor determinados comportamentos para alunos quando estão no coletivo, eles adquirem um comportamento de massa. Como você vai exigir que eles usem máscara, não abracem os coleguinhas, não se toquem, na correria do intervalo, na correria das atividades de educação física, na entrada e saída das aulas? Então, essas pesquisas estão mostrando que a escola ela funciona como um vetor de contágio, alavancando o contágio e a morbidade pelo coronavírus, porque a criança, ela leva vírus, ela espalha vírus, assim como na escola ela acaba se submetendo ao contágio e levando esse contágio para casa e para a comunidade na qual ele vive, nas comunidades para a qual ele vive. Em uma outra reunião virtual, no dia 11 de fevereiro,
A professora Bebel, presidenta da APEUESP, conversou com o ex-ministro da Saúde e também deputado federal Alexandre Padilha. Ela demonstrou preocupação com o aumento de casos da Covid na rede pública de ensino. Mas eu abro essa live com satisfação e com tristeza. A satisfação de encontrar, né, pessoas tão motivadas a fazer a defesa da vida, colocar a vida em primeiro plano, né? E dizer o seguinte, porque aqui tem professores, professoras, mães e estudantes, e dizer o seguinte, olha, mais importante que tudo, né? Eu posso ter qualquer direito, mas o direito central, fundamental, é o direito à vida. Este está em risco no estado de São Paulo, é algo que a cada dia nos assusta, Padilha. É o crescimento como é que eu falo, do número de professores, trabalhadores em geral, né? Nós estamos falando de trabalhadores em educação, infectados. Começamos com verificar 90, depois foi para 140 em 30 escolas, depois pulou para 200, já pulou para... Aí triplicou, foi para 90 escolas, hoje nós estamos com 263 em 138 escolas do estado de São Paulo. Até o dia 16 de fevereiro, terça-feira de carnaval, a rede de ensino do estado de São Paulo contabilizava 432 casos de contaminação por Covid-19, registrados em 288 escolas públicas. No programa anterior, nós mostramos os principais dados apresentados pela pesquisa do Instituto TIM sobre a saúde mental dos professores. Um desses dados é que os docentes pardos e negros foram os mais atingidos pela pandemia. O que a gente viu é que todo esse processo de adaptação ele foi muito mais difícil, quase de maneira sistemática, para as pessoas pretas e algumas vezes com as pretas e pardas. Por exemplo, uma variável, que é uma variável central, dificuldade de adaptação às aulas online. Enquanto para as pessoas brancas isso ficava por 64%, para as pessoas pretas ou para as pessoas negras, isso chegava a quase 76%. Então, outra variável, condições de dar as aulas em casa. Enquanto para as pessoas brancas eram 46%, para as pessoas pretas isso baixava para 38%, ou seja, nós estamos falando de 8 pontos percentuais aqui. Nós encontramos muita diferença também em quase tudo. Diante desse cenário evidenciado pela pesquisa, o que fazer para mudar essa situação? A gente precisa se olhar como país na frente do espelho e dizer por que a educação não é importante. Acho que vão aparecer questões antropológicas do país que têm que ser resolvidas, mas talvez sejam questões de longo prazo, e mais no curto prazo a gente precisa de uma estratégia. E o que a gente sugere, com base nas evidências que nós coletamos, é que essa estratégia seja centrada não em mais instalações físicas, ou seja, em investimento no professor. Agora, uma terceira coisa é o que se faz para lidar com a pandemia. Se você jogar, né, se nós jogarmos como sociedade, os professores, com esse nível de burnout que a gente já identifica, junto com o estresse, a tensão deles terem que estar se cuidando, e crianças e jovens não vão se cuidar. E se não tivesse apoio para eles, os professores vão chegar num nível de burnout insuportável. Eu entendo, com base nas evidências da pesquisa que a gente tem, como os professores estão relutantes em voltar, porque não é como se eles voltassem para um ambiente tranquilo. Eles voltam para um ambiente de muita tensão, na qual mais tensão está sendo adicionada. É como se o copo já tivesse quase no limite e você dissesse, eu vou colocar meio copo em cima desse copo, vai transbordar. O programa Educação na TV de hoje fica por aqui, mas você pode rever este programa ou consultar os anteriores nas nossas redes sociais ou no portal da APEUESP. Até a próxima semana.